Boa tarde. Me sinto muito honrada, me sinto numa responsabilidade imensa de estar aqui para falar para os homens. Mas sei que o Senhor usa de tudo que Ele pode para que às vezes o recado possa chegar de uma outra forma. Quando nós vamos meditar um trecho da Palavra de Deus, como nós vamos ouvir hoje, nós vamos falar sobre José. A gente tem que pensar, o que São José, o pai de Jesus, que viveu há tantos anos, pode influenciar na minha vida hoje? Se eu não tiver esse olhar daquilo que a Palavra quer trazer para mim, hoje não serviu de nada aquilo que eu escutei. Nós temos que ver do que nós vamos ler do relato de São José, o que isso aplica à minha vida, o que isso pode me transformar. Senão não tem sentido, senão a palavra de Deus fica no passado. Jesus fica uma história que já existiu e não alguém que é vivo hoje para nos trazer o melhor. Hoje Ele quer falar para vocês homens, casados, alguns solteiros, alguns não sei se tem algum viúvo. O que Deus quer te falar através de São José? Quem foi esse homem? E o que Ele pode me ensinar hoje? Então nós vamos pedir a Deus a graça de abrir o nosso ouvido, mas não é o ouvido aqui, é o ouvido do coração. Porque eu só escuto quando eu abro o meu coração. Se eu não abrir o meu coração, eu não escuto. E a palavra de Deus, para fazer efeito no meu coração, ela tem que entrar, ela tem que encontrar um coração disponível para que aquela palavra caia e dê fruto. Senão a nossa caminhada espiritual é vazia. Não adianta estar no acampamento e sair do mesmo jeito que chegamos. Esse é o objetivo. Então nós vamos abrir o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Vamos ler para a gente poder aprender com São José. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho e ele o chamou com o nome de Jesus. Palavra da salvação. Todo projeto de Deus, nada existe que seja por acaso. Nada existe. Então, antes de eu começar a comentar essa palavra, queria comentar com vocês algo anterior, que quando Santa Ana e São Joaquim queriam ter um filho, e eles rezaram muito para conseguir engravidar, e Santa Ana havia prometido que aquela criança que ela gerasse seria consagrada a Deus. Aí veio Maria, aquela doçura de menina, e que ela havia dito que entregaria essa criança para Deus. Como é que era a regra? Como é que era a lei judaica?
Uma criança consagrada a Deus, ela teria que ir para o templo para ser criada pelos anciãos, a partir dos 3 aninhos de idade, quando ela fosse desmamada. E a criança, Deus aceitaria aquela criança, se aos 3 anos, ela subisse a escada do templo, sem olhar para trás. Santa Ana e São Joaquim foram levar Maria, 3 aninhos de idade, ela subiu a escada sozinha, nem deu tchau, subiu, foi criada no templo. Quando Maria estava na adolescência, os anciãos, os sacerdotes, falaram, nós vamos ter que casar Maria. Maria tinha um voto secreto no coração dela, que ela já era consagrada a Deus Pai. Jesus veio a partir dela, ok? O Novo Testamento começa com Maria, até então ela conhecia o Antigo Testamento. Então ela se consagra a Deus num voto secreto. Quando os chefes, os anciãos, os sacerdotes reuniram com ela, falou, Maria, nós vamos te casar. Ela ficou triste, porque ela já tinha um voto de castidade. Mas ela era extremamente obediente. Ela falou, então, que assim seja. Como é que era a regra judaica? Os anciãos se reuniam com os sacerdotes e fizeram a lista de todos os rapazes judeus solteiros. Vocês conhecem essa história? Não? Então, reuniu e chamou todos os homens solteiros. Eles foram ao templo, porque era chamado pelos anciãos, não tinha discussão, foram eles. Então, um de vocês vai ser o esposo de Maria. Ok, como é que isso era feito? Não existia o Santíssimo, que hoje a gente reza, existia os Santos dos Santos, onde ficava, onde era o local sagrado na época. Então, cada um vai receber um galho. Nós vamos rezar, cada um recebe um galho, e nós vamos até os Santos dos Santos. Vamos deixar lá, identificados os galhos. Aquele que Deus escolher, vai brotar e será o esposo de Maria. Fizeram isso. Levaram os galhos, tudo identificado, voltaram, esperaram um pouquinho para ver o que Deus tinha escolhido, entraram nos Santos dos Santos, nenhum brotou. Reuniram e falaram, fizemos alguma coisa errada, ou rezamos errado, ou está faltando alguém nessa lista. Vamos rever os solteiros de Israel. Quando eles foram ver a lista dos solteiros, faltava quem? José. José estava trabalhando, ele era carpinteiro, ele estava numa obra. Aí buscaram São José, reuniu todo mundo de novo, rezamos todo mundo, e São José ficou num aperto, porque São José tinha um voto de castidade com o Senhor nosso Deus. José era um menino especial. Se vocês estudarem a vida dele, ele chegou a morar na casa de Jessé, o pai do rei Davi. Com 8 aninhos, os irmãos dele ficavam atormentando ele, porque pegavam ele rezando escondido. Rezando por quê? Pela vinda do Messias. Mal sabia ele que ele é seu pai. Mal sabia ele. Ele rezava pequenininho, aos 8 aninhos, pela vinda do Salvador. Porque a gente não tem dimensão o que foi essa vinda, nós não temos dimensão. Aquele povo respirava a vinda do Messias. O último profeta que havia falado sobre isso era Isaías, tinha 500 anos. Não havia mais nenhuma palavra, havia uma promessa que uma virgem daria à luz a um filho. Ponto. Todos esperavam a vinda desse Messias. Então você imagina que José, pequenininho, rezava por essa vinda. Lá foi José comparecer ao templo com o coração apertado, porque ele também tinha um voto de castidade. Aí reúne e vão rezar. Cada um recebe seu galho e vamos de novo para os Santos dos Santos. A caminho, a vareta de São José brotou. Por isso que ele carrega o menino Jesus num colo e o lírio no outro. O pessoal acha que ele está enfeitado. Não, aquilo é a resposta de Deus. Ele é o meu escolhido. Compreendem? Na história nossa da salvação, não tem um acaso, gente. Tudo tem um projeto, tudo tem uma escolha. E Deus escolheu José. Quando São José, como é que era o casamento judaico? José, então,
ele e Maria tinham um papel documentado que um pertencia ao outro, era casado. Mas não ia morar antes. Só iriam morar antes quando José acabasse de construir a casa. Quando a casa estivesse pronta, ia todo mundo em procissão levar a noiva para a casa do noivo. Essa era a tradição judaica. E cantava e dançava 2, 3 dias. Hoje a gente começa a namorar, as moças já entram na casa de vocês, não é assim? Eu estou falando mentira? Não. Um dia esquece a pasta dental, outro dia esquece alguma coisa, está lá. E a gente vai acomodando e vai ficando, ou nós vamos para a casa dela ou para a casa dele. Está certo? Certíssimo. Né? Certíssimo. Então, Então Maria, ela era comprometida com José, mas não moravam juntos. E os dois tinham um voto de castidade guardado. Aí Maria recebe a visita do anjo e fala com ela: você será a mãe do Messias. Pode imaginar para Maria, que conhecia todas as escrituras, foi criada no templo com os anciãos, criada lá com os sumos sacerdotes. Eu fico imaginando quando Simeão pegou Jesus no colo, porque ele conhecia Maria, né? Imagina quando ele pegou o menino Jesus no colo. Vocês imaginem o que foi isso? E aí quando Maria recebe a visita do anjo, e que o anjo fala com ela que ela era cheia de graça e que ela iria conceber o Filho do Altíssimo, ela conhecia a Escritura. Ela falou: aquela virgem sou eu? Vai cumprir em mim? É você, Maria. Então, imagina todo aquele mistério. E José fica sabendo da gravidez de Maria. Ele conhecia quem era Maria, e ele em nenhum momento duvidou, porque quando a gente lê a palavra, fica parecendo que São José teve dúvida de quem era Maria. Ele sabia que ela não faria nada de errado. Na verdade, a dúvida de São José é a mesma do centurião, quando Jesus vai chegando perto da casa dele, ele fala: não sou digno de que entre, Senhor, não entre em minha casa. Fala só uma palavra, só uma, e eu serei salvo. Quando ele viu-se diante daquele mistério, que ele sabia, São José conhecia a palavra, ele esperava a vinda do Salvador, ele sabia que ia vir o Messias por uma virgem, e de repente ele se vê como o pai nutrício de Jesus, e fala: eu não posso participar desse mistério, isso é grande demais para mim, é muito grande para mim, então eu saio, não posso participar disso, eu não vou dar conta. Quantos de vocês, diante do momento que foi avisado que você seria um pai, vocês bambearam as pernas e falaram: o que vai ser de mim agora, que você é pai? Já imaginou quando falou que ele ia ser pai do Filho do Altíssimo? Como é que eu vou criar esse menino que não pode nem falar não para ele? Como é que eu vou criar esse menino? E além do mais, eu sou pobre, eu sou um carpinteiro. Quem eu sou para poder cuidar do Filho do Altíssimo? Mas quando Deus escolhe um, bote o dedo em um, Ele capacita aquela pessoa com todos os dons do Espírito para que ele dê conta. Então José repetiu a mesma coisa que Isabel, quando Nossa Senhora chegou na casa dela e falou: quem sou eu, para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quem sou eu? Imagina São José quando falou: quem sou eu, um pobre carpinteiro? Quem sou eu, pobre? Por que não entregou esse menino para um doutor da lei? Por que não colocou esse menino no palácio, no templo? Mas aqui na casa de Nazaré, eu, um pobre, não tenho nada no seu meu trabalho e o amor que eu tenho. Qual foi o grande valor de São José? Ele amou Maria como ninguém. Pode imaginar amar aquele menino, o próprio Filho do Altíssimo, o nosso Criador, ele ser pai daquele que nos cria. É um mistério grande demais, e é tão lindo porque Nossa Senhora, que a Bíblia não fala tão pouco, e Nossa Senhora, numa revelação que ela fez a Santa Brígida da Suécia, já ouviram falar dela? É uma grande santa. Então Nossa Senhora falou para Santa Brígida assim: desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, quando Gabriel foi até ela, desde que eu falei sim para ela,
José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que cuidasse com caridade. Então, a razão por que São José pensou em, que fala, quando São José, não querendo denunciar, resolveu repudiá-la, é porque ele não se sentiu digno de viver esse mistério. Dentro da minha casa vai existir o Filho do Altíssimo. Então, se vocês observarem, quando eles vão falar de São José, eles falam assim: José, seu esposo, sendo justo. O que é ser justo? Ser justo é aquele homem que tudo que ele viveu na vida dele, ele viveu em conformidade com a vontade de Deus. Tudo da vida de São José foi pela vontade de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Ser justo é dar ao outro aquilo que ele merece, aquilo que é justo para o outro. Ser justo com Deus é devolver a Deus na justiça aquilo que pertence a Deus. Então vocês imaginem, José como judeu, o judeu tinha que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. De Nazaré a Jerusalém era longe, e São José ia e participava de todos os ritos e de tudo que existia e voltava, ele cumpria. E São José vivia toda a vontade de Deus. Não tem uma palavra de José escrita na Bíblia, mas São José tinha uma obediência incondicional. São José tinha uma humildade que depois de Jesus, a pessoa mais humilde que passou pela terra foi São José. Então ele sabia exatamente aquilo que ele era. Ele entendia o papel dele. E eu fico pensando em nós hoje. Quando São José fazia tudo isso para Deus, lá naquela época era ir a Jerusalém 3 vezes por semana. Hoje o mínimo que se pede a um cristão é ir à missa todos os... É muito ou pouco? É nada, né, gente? É nada. Mas a gente fica parado nisso. A gente para nisso. A gente fala, eu já fui à missa ao domingo. Isso te alimentou para o resto da sua semana? Eu acho que não. Quantas decisões nós temos que tomar? Quando José, o anjo falou com ele, não tenha medo, busca Maria, você vai ser mãe do Filho do Altíssimo, está cumprindo a profecia. Eu preciso de você, José, eu preciso de você, para que você cuide de Maria e que você cuide do menino, eu preciso de você. Você será o pai dele aqui. Então nós temos que pensar, em relação a Deus, vocês como homem, estão cumprindo aquilo que se espera? Vocês conseguem ser justos em relação a Deus, nosso Senhor? É preciso parar e pensar na nossa caminhada espiritual. A caminhada espiritual nossa, ela é tão séria quanto, eu acho que é a mais séria da nossa vida inteira. Porque a gente tem uma tendência só ao trabalho. Filó, mas você não sabe quantas pessoas eu tenho para sustentar. O quanto que a minha família fica cara. Você não tem ideia que eu tenho que fazer um crescimento na minha vida profissional. Eu entendo, eu trabalho todos os dias a partir de muito cedo. Mas o que vem antes de tudo? É o Senhor. Ele nos criou por amor. Cada um de vocês é um filho amado, sonhado, assim como São José foi e é. Cada um de nós é um filho amado, a quem Deus deu uma missão. Mas a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão se a gente não colocar primeiro Deus, nosso Senhor. Primeiro eu preciso falar com Ele. Como é que eu vou santificar o meu trabalho como São José santificou? Sem oração, não santifico. Sem perguntar ao Senhor o que eu faço aqui e ali, eu não faço. Você consegue fazer justiça com seus funcionários? Você que é empresário, você que tem empresa, você paga os seus funcionários conforme ele merece ser pago?
receber direito? Ou você faz as coisas meio encurtada por debaixo? É justo com o outro? Você dá ao outro o que o outro precisa receber? Isso é ser justo, é com Deus e com o outro. Isso é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar, como que eu faço, como é que eu exerço a minha profissão? Eu leso alguém ou eu faço o que é justo ao outro? Porque a primeira pessoa que me acompanha com olhar de amor é Deus. Ele é o meu Senhor. Então, o que eu penso sobre justiça? Quando eu penso em São José, eu falo, me ajuda. Me ajuda. O Senhor sabe, o Senhor passou tudo quanto é aflição. O Senhor passou. Eu fico imaginando quando José, que era um carpinteiro, que é chamado porque tem que fazer um recenseamento, e vai lá para Belém, e ele era carpinteiro, ele fez um berço para Jesus. Lá foram eles. A estrada de Nazaré até Belém é uma estrada perigosa, é uma estrada esburacada, teve chuva na época. Eles dormiram ao relento. Imagina que ele devia falar assim, eu estou aqui para proteger Maria e Jesus, nós vamos dormir aqui mesmo? Pode imaginar? Pode imaginar que Jesus, Deus Pai, começa desconstruindo tudo, porque Jesus não pôde dormir no berço que José fez. Dormiu ali, num coxo. Pode imaginar, com tudo que ele preparou, com todo o cuidado que ele teve, sabendo que ele era o pai nutrício do Filho de Deus, todo o cuidado que ele fez, ele começou a limpar o local aonde o menino ia nascer. Nasceu contra tudo aquilo que eles pensaram. Você imaginou o que é ser fiel a Deus, naquele momento difícil, aonde ele não conseguiu? Imagine vocês, com a sua esposa grávida, que você protege a sua mulher e seu filho, não consegue um lugar digno para sua mulher ter um neném? Pode imaginar que sensação ele teve, na hora que ele não conseguiu dar o amparo necessário ali, que ele pensou, eu não estou conseguindo dar um lugar para que ele nasça. Mal sabia ele que aquilo fazia parte de todo um plano de Deus, a nos ensinar sobre a pobreza, o despojamento. O Filho de Deus vem nascer naquele lugar. Imagina o que passou na cabeça de José. Quanta angústia aquele homem passou, firme, olhando para Maria com as dores de parto, andando num burrinho, e falava, como é que vai ser isso? Ninguém abriu uma porta para acolher, ninguém. É claro que São José não era um velho, né, gente? Devia ser um homem maravilhoso, lindo, como é que deu conta de tanta coisa, andar a pé, carregar tanta coisa, é claro que ele não era um velho. Devia ser maravilhoso, né? Deus não escolhe nada mais ou menos, né? Devia ser um escândalo de homem, né? Mas é porque querem achar que não era, mas não é verdade, né? José, imagina andar a pé como andou, fazer tudo o que ele fez. Então você imagina, ele era o guardião ali daquela família, e ele não pôde fazer. Nós temos que pensar, quantas angústias São José deu conta? Quantas? Acolhe José, Maria, o menino, e protege eles, guarda esses dois, porque o pai precisa dessa missão sua aqui agora. É preciso que a gente pare e olhe. Eu quero voltar agora para dentro da sua casa. Às vezes vocês como pais, e eu falo isso como pediatra, o pai, ele tem um papel que só ele tem. O pai é o protetor. O pai é aquele que, sem uma palavra nenhuma dita, é aquele que te dá amparo. Eu fico emocionado quando eu penso nisso, porque o pai é aquele que te dá força, te dá segurança, te dá firmeza. Acontece alguma coisa, você fala, vou falar para o meu pai. Meu pai vai ter um jeito, meu pai me ajuda. Você passa um aperto, eu falo, vou falar para o meu pai. E hoje eu percebo que às vezes vocês homens estão deixando esse papel de vocês. Quando uma criança de 3 anos olha para vocês, vocês são o herói da vida deles, e ninguém pode tirar esse papel de vocês. O menino olha para vocês e fala, ser homem é assim, e eu vou fazer o que o meu pai falou. Quando eu peço aos pais, ensine o seu filho a andar de bicicleta aos 3 anos de idade. Por quê? Porque a palavra que a gente precisa na vida para viver chama equilíbrio. Sem equilíbrio a gente não vive. E a gente precisa desse equilíbrio para dar conta. Quando a criança anda de bicicleta, que eu tiro a rodinha,
Ele vai cair? Vai cair. Mas tem um pai atrás que fala, levanta meu filho, e começa de novo. Isso vai ficar marcado na vida dele para sempre. Levanta e começa de novo. Nós já caímos quantas vezes? E quantas vezes nós vamos levantar, porque teve uma palavra de um pai que te sustentou. Não abra mão, não permita que alguém ensine seu filho a andar de bicicleta que não seja você. Que hoje se contrata para tudo, terceiriza tudo, mas o seu papel é eterno. É o pai que leva o menino para jogar bola, é o pai que mostra para o filho onde é que calibra um pneu. Claro que ele não vai calibrar aos 3 anos, ele vai ver. E o menino copia, ele vai copiando vocês. É o pai que leva o menino para poder fazer as coisas e mostrar, meu filho é assim. E a menina, quando olha para o pai de 3 anos e fala, ele é o meu príncipe. Com quem você vai casar? Uai, com o meu pai. E a sua mãe? Eu perguntei para uma, ela falou, eu chamo para madrinha. É lógico, porque o pai é o meu príncipe. Ele é o homem mais bonito, mais forte, mais capaz, o mais corajoso, aquele que me guarda. Esse é o meu pai. Imagina, é o papel seu dentro de casa. Quando vocês têm um bebê, não é, vocês dão leite de uma forma indireta. Por que a mulher amamenta? Porque ela tem alguém que a guarda, que a protege, que segura, que dá garantia da sustentação dentro de casa, que ajuda ela de madrugada, não dá um peito não, mas pega o menino e ajuda ela a pôr no peito. É aquele que pega um remédio para a dor, aquele que põe um copo de água para ela. Esse é o papel do pai, é a família junto. Não é porque agora tem menino, não, só a mãe que tem o papel importante, não. Vocês assumem o papel de vocês, é na proteção, é carregar uma bolsa, é perceber o cansaço da mulher, é falar, descansa um pouquinho enquanto eu seguro o menino para rotar, deita ali, põe a perna para cima, come isso que você deve estar com fome, que ela está cansada, aprender a olhar para o outro com um olhar de amor, e falar, ela está cansada, ela gerou, ela passou pelo parto, passou pela angústia, e agora está com o neném aqui, é o nosso filho, é um presente de Deus. Então eu ajudo ela a conduzir esse menino. Filó, mas eu não sei dar banho, não vou pegar no menino, eu acho que eu vou deixar o menino cair, pega a fralda para ela. Arruma, ajuda ela a carregar as coisas. Segura o menino enquanto ela prepara ali o banho. Mas o que eu posso para te ajudar a aliviar aqui a carga agora? Tem coisa que não precisa ser dita, é preciso ser percebida. Porque a gente precisa ficar falando o tempo inteiro. São coisas diferentes? São coisas diferentes. O marido tem um olhar, a mulher tem outro olhar. Mas essa força de vocês, essa presença, a gente conhece uma casa onde tem um homem que dá direção. Um homem que convida a família e leva a família. É importante que vocês, na fé de vocês, conduzam a família de vocês. Se o seu filho te vê diante de uma situação difícil, de joelho, o seu menino vai fazer o quê? Vai ajoelhar. É assim que funciona. A gente tem um colega lá em Belo Horizonte, ele é um dos maiores neurologistas que a gente tem lá. Ele também é meu companheiro de missa diária. Ele está na missa, ele vai à missa antes de levar o menino para a escola. O menino comunga, o pai ajoelha, o menino de pendura em cima do pai, joelho junto, de pendurado no pai. Essa imagem será para ele eterna. O meu pai ia à missa todos os dias. Então eu também vou com o meu pai. E depois da missa, meu pai sai voando para me deixar na escola. Compreendem a dimensão disso? Que eu não posso abrir mão desse papel de vocês. Deus te escolheu para ser pai de uma família. Leve seus filhos à oração. Que a sua casa seja uma casa onde o amor reina, onde Deus reina. Como é que São José dava conta de fazer tudo o que Deus falou? Fazer vontade de Deus. Como é que você consegue saber como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Como? Pela oração. Avalia como é que está a sua caminhada de oração. Filó, minha filha, eu trabalho demais, chego morto. Eu penso em rezar o desmaio, porque a gente reza deitado, coberto, no escuro, não é assim? Não temos consciência de Deus vivo que entra no nosso quarto quando eu falo, meu pai, ele fala, oi. Não é assim? Então a gente não espera ele de joelho. A gente fala, estou cansado, o senhor entende? Eu falo, entendo, meu filho. Mas oração é um diálogo. Eu falo e você está dormindo, não escutou nada.
Quem sabe amanhã você me escuta. Como é que eu vou pedir orientação se eu não estou disposto? Compreendem? É preciso que a gente reveja a nossa caminhada e fala, como é que está a minha vida de oração? Primeira coisa que eu faço é rezar, depois eu vou trabalhar. São José ensinou aquele menino o ofício. Depois da morte de São José, que ele morreu com Jesus adolescente, e São José teve a morte que a gente sonha, porque ele morreu do lado de Jesus, de Nossa Senhora, com Jesus falando com ele sobre o céu, imagina, sobre o paraíso, imagina. São José, ele ensinou aquele menino o ofício, porque Jesus continuou trabalhando como carpinteiro. Não era assim que ele era conhecido? Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Era aquela profissão que não era nem considerada, e ele santificou o nosso trabalho pela forma como ele trabalhou. Porque como é que você santifica alguma coisa? Se você fizer as coisas que você fizer por amor. Então São José viveu a vida dele inteira para amar a Deus e servi-lo, e para atender as necessidades dos irmãos. Isso nós temos que aprender. Então vocês prestem atenção como é que era a comunicação de São José com o Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia José. A intimidade era tanta que São José era avisado de tudo em sonho. Pode imaginar a angústia dele quando ele está dormindo, sossegado, e o anjo fala com ele, levanta, levanta, que Herodes está aqui para matar a mulher e o menino. Levanta e vai para o Egito. E só sai de lá quando eu te avisar. Como é que é? Não repete. Quem que eu vou procurar lá? Não sei. Vai trabalhar de quê? Não sei. Aonde que eu vou? Não sei. E outra coisa, José, não falou com ele não, mas a resposta era óbvia. Os soldados de Herodes estão todos aqui na via principal. Você tem que arrumar uma via alternativa e rápida. Coitado de São José. Meu filho, já conhece a geografia daqui a região? Você vai ter que arrumar uma via alternativa, pega a mulher, a mãe e o menino e foge. Pode imaginar vocês a angústia de um pai que tem que proteger, defender e ir com ela por caminho que ele ainda não te conhecia, porque não podia ser a via normal, porque não dava tempo, Herodes estava ao alcance. Quando estão chegando no Egito, eles são surpreendidos por ladrões, e José tem que lutar para salvar Maria. Essas coisas não ficam descritas aí não, mas é real. A gente não sabe da missa Ave Maria que ele passou, mas o que me encanta em José? José escutava a palavra de Deus e respondia imediatamente. Ele não questionou, ele não falou, então depois, deixa eu acabar de dormir, não, ele levantou, vai embora, meu filho, agora, vamos. Ele falou, mas por isso que eu brinco que é carpinteiro, por isso que a gente fala que é tudo enrolado, porque deve ter largado alguma coisa no meio do caminho e teve que ir embora. Cadê José? Fugiu. Não é assim. Isso é brincadeira, né, gente? Mas é porque fugiu, de repente, cadê José? Foi embora. E tem uma outra coisa que me chama tanta atenção. Como é que você protege a sua casa hoje? São José só deixou que entrasse na casa dele os pastores e os magos. Mas ninguém entrou na casa de José. Quem está entrando na sua casa hoje? A casa nossa não é aberta para todo mundo. Não podemos deixar qualquer um entrar, porque o mal pode entrar por aí. Nossa casa, vocês são os guardiões das casas de vocês. Vocês têm que velar pela casa de vocês, porque ela é uma casa onde tem Deus. Nós temos que tomar conta disso. Vocês imaginem que os apóstolos foram educados, foram preparados para Jesus, para anunciar Jesus e mostrar Jesus ao mundo. São José viveu para esconder Jesus. Tinha um véu cobrindo Jesus. Gente, eles viveram como a gente, em casa. Quem imaginava que Nossa Senhora ia buscar água lá embaixo? Era a mãe de Jesus. Criava, dentro daquela casa, tinha o próprio Filho do Altíssimo. Pode imaginar isso? José era o carpinteiro, andava com Jesus fazendo as obras. Quem imaginou que ele era o Filho do Altíssimo? Ninguém. José foi silenciado.
silenciado. Ele não mostrou para ninguém, não pôs no Instagram, não comunicou, falou, sabia que eu sou o pai do Filho do Altíssimo? Jesus não veio com cartão de crédito nem de débito. José teve que dar o sustento para o Filho do Altíssimo. Isso não é brincadeira. Quando eu penso, quem nós estamos permitindo que entre na nossa casa? E eu vou voltar num assunto que eu brigo todos os dias. Nós damos celular tão cedo para os nossos filhos, que é a minha guerra, que eu perdi a guerra, que eu sempre briguei, que menino só teria celular depois de 18 anos, mas eu perdi a guerra. E a gente não vigia o que entra na minha casa pela tela. E meus filhos estão dependentes do celular. E hoje a gente teve que criar serviço para tirar filho do celular, da dependência, que entra na mesma dependência de droga, de sexo, de álcool. Meu filho pega energético e eu não falo, meu filho, você vai cair duro, vai ter uma arritmia, vai morrer. Eu não estou vigiando, porque afinal de contas, só está vendo aquele desenho da bailarina Cappuccino, que ele é um desastre. Mas como eu também não conheço, estou cansado, trabalho tanto, largo o menino assistindo o negócio. Isso é um desastre. É para queimar o cérebro do seu filho, é para destruir o seu filho. E se você quiser ter um filho líder, ponha ele para ler pelo menos um livro por semana. Se você quiser ter um filho que não vai pensar, que vai ser conduzido, subordinado, dê tela para ele. Não esqueço de um pai que chegou no meu consultório com uma menina, deve ter uns 2, 3 meses, e falou, doutora Filó, eu trouxe essa menina para me ajudar a internar ela. Porque eu, doutora, cometi um erro, eu e minha esposa, dei o celular aos 4, aos 12 anos ela estava demente, obesa, não falava nada com nada, só queria ir para a escola, um cabelo desarranjado, assim, não cuidava dela, ela ficava desesperada porque ela tinha que chegar em casa e ficar na tela, não convivia com ninguém, esporte zero, socialmente anulada, só conseguia ficar na tela. A consulta era um tédio, porque ela queria ficar na tela. Eu falava, desliga o celular, eu preciso falar com você. O que você quer, o que você gosta, quem você é? Não sei. Mas ele falou, doutora, eu errei, e eu já vim aqui, porque a outra pequena também, eu já dei o telefone, agora eu preciso internar. Pode imaginar? O filho não é nosso, ele é um presente que te foi entregue para você criar para o Altíssimo. E será que nós estamos criando os nossos filhos, assim como José, para Deus, para cumprir a missão dele? Então cuidado, eu falo, a gente dá tudo para os filhos, não damos o terço, não damos a Bíblia. Porque também o meu filho não me vê nem com o terço, nem com a Bíblia, que eu vou dar o que para ele? Ele vai me ver com aquilo que eu estou sempre na mão, que é o celular. Então nós temos que ter cuidado. O que eu estou mostrando para essa criança? Ou vocês não sabem o que é vocês brincar com o filho? Vocês não sabem o que é um abraço de um pai, que dá um apoio, que dá uma segurança, que dá uma firmeza, em qualquer época da vida. Pai é pai eternamente. Isso não é uma brincadeira. Eu lembro do meu pai, quando eu tinha 30 anos, preparando para casar, choval pronto, tudo pronto. Eu tinha um sogro que era alucinado comigo, e ele falou comigo, minha filha, eu quero que você escolha o apartamento que eu vou te dar de presente. Então ficou combinado que meu namorado, meu quase noivo, a gente estava programando o casamento, ele ia ver a irmã que estava em Londres, com o marido, que a gente tinha sido padrinho de casamento, e ele ia em Londres, e que quando voltasse terminava as coisas. Já tinha escolhido o padre que ia nos orientar, tudo arrumado. Quando ele voltou, os pais dele me ligaram e falaram, Filó, vamos te pegar para você ir ao aeroporto conosco. E o Espírito Santo me avisou exatamente que ele não era mais meu namorado. Fui traída em alto estilo, fui traída na Europa, é chique isso, né? Mas traição é traição sempre, né? Traição é traição sempre, né? E eu falei com Jesus, Jesus, eu odeio burrice. Odeio burrice. Então me ajuda a ser inteligente. Como é que eu vou pegar a traição desse homem? Porque homem e você são assim. Você pega traindo, ele fala, Filó, é uma imagem virtual, você não está me vendo, imagina. Você está alucinando, né? Falei, mas Jesus é Jesus, vai me fazer pegar esse rapaz. Médico também trabalhava igual eu, louco, tudo no CTI, esse povo trabalhava demais. Eu mudei até a configuração da sala, morava eu e mais 2 meninas, todo mundo arrumando para casar, as 3 iam casar seguidas. Falei com as meninas, vou dar uma mudada aqui na mesa, depois nós ajeitamos, aqui é só para
para o encerramento de uma coisa que ele não vai ter coragem nem dignidade de falar, não quero mais. É muito mais bonito. Fala, não quero mais. Mas não traia. Não faça isso com ninguém. Ninguém merece isso, né? Então eu coloquei a mesa encostada na parede, assentei ele na ponta, na cabeceira, sentei do lado, coloquei tudo que ele amava comer. Médico está sempre com fome e com sono, sempre cansado, com fome. Aí liguei para ele e falei, ô bem, a hora que você sair do plantão, passa aqui para você comer, preparei tudo que você gosta. Falei, é hoje que eu te pego. Sentei ele lá, falei, deixei ele comer bastante, só conversa agradável, claro, quando sou besta. Quando ele estava saciado, falei com ele, com quem você me traiu? Imagina, eu te traí, imagina. Falei, claro que traiu. Se eu falasse que Jesus me contou, ele ia falar, louca. Falei, não. Falei, eu sei que você me traiu. Ele falou, não, filha, imagina, está tudo marcado, nosso casamento está todo marcado. Falei, desmarca. Simples. Ele falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, eu tenho certeza que você me traiu. Só que precisa saber como, o que você quer fazer agora. Ele falou, não, mano, está marcado o nosso casamento. Eu falei, pena que você não me conheceu nesses anos. Eu não vivo de migalha. Ou é tudo, ou é nada. Eu tenho uma gratidão imensa por ele. Ele morreu antes de mim. É uma gratidão imensa. Mas não fui eu que matei ele, não, ok? Eu falei, eu tenho uma gratidão mesmo, imensa por ele. E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, Filó, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, simples, acabou aqui. Nunca assumiu a traição, lógico. Eu tenho uma gratidão imensa por tudo, mas muito obrigado. A gente encerra agora. Encerramos agora. Então agora você pode ir embora e que seja feliz, né? A situação para ele ficou muito mal resolvida, que ele me viu, ele corria dentro do hospital, ele disparava a falar. Falava, Jesus, ele não ficou bem, né? Porque ele não conseguiu falar direito, né? Porque eu, como falei, muito obrigado, sei que traiu, vamos encerrar. Mas é preciso que a gente encerre as coisas. Eu cheguei na minha casa destruída. Minha avó chorava, minha mãe chorava, eu chorava. Meu pai, nada tirava o apetite dele, uma coisa surreal. Surreal, adorava comer bem. Comeu muito bem. Terminou o almoço, todo mundo na mesa. Ele falou, Filó, você na sala. Minha mãe ameaçou e ele falou, eu e ela. Sentei, ele não perguntou o que aconteceu. Não perguntou por ele. Falou uma frase que eu nunca vou me esquecer na vida e que me sustenta até hoje. Ele disse, minha filha, a vida nos reserva coisas boas e ruins. Neste momento, a vida te reservou uma coisa ruim. Mas a vida terá que te encontrar sempre de pé e com a cabeça erguida. Levanta e anda. E se arruma, que ninguém merece uma mulher mal acabada. Ponto. Nunca mais meu pai me perguntou por esse homem. E eu nunca mais tive coragem de chorar, né? Depois de uma dessa, engole. Eu achei até que eu estava arrumada, fui arrumar de novo, né? Porque ele me deu um soco no estômago. Nunca mais perguntou por ele. Nunca mais. Mas isso é o papel de pai. Que percebe que o filho está num momento delicado e chama o filho para ficar de pé. Foi isso que ele fez. Ele me chamou a não ficar no chão. Falou, minha filha, a dor vai existir, mas levanta e anda, não seja vítima. Caminha, de pé e com a cabeça erguida. Esse papel de vocês, ninguém pode tirar, porque é isso que você espera de um pai. Que nesse momento te sustenta. Que nesse momento fala, eu te acolho na sua dor, mas levanta e anda, continua o caminho. Isso é espetacular, essa força do homem. Vocês imaginem quando Nossa Senhora e São José perderam Jesus 3 dias. Eu não gosto nem de pensar nisso. Porque, na verdade, 3 dias que a gente soma, né? Porque um achou que estava com o outro, no final das contas não estava com ninguém, não tinha celular, não tinha jeito de localizar esse menino.
Eu fico imaginando a angústia deles. E quando eles chegaram lá, que Nossa Senhora é a unidade do casal, na delicadeza dela, quando fala, teu pai e eu estávamos aflitos. Ela não deu um ataque e falou, o que você fez com a sua mãe? Ela era a protagonista da história. Teu pai e eu estávamos aflitos. O casal anda junto. Junto. Não pode dar espaço para essa quebra. Não pode dar espaço. É junto o casal. Essa unidade que tem a força. E vocês imaginam que nessa hora Nossa Senhora fala com ele, nós vamos descer para casa, Nazaré. Imagina, Jesus saiu de Jerusalém para Nazaré. Ele desceu, gente. E nesse momento ele ficou subordinado a José. Nesse momento, São José assume a paternidade ali naquele momento de educar aquele menino de 12 anos, uma idade simples, né? Colocar ordem nele, a ensinar uma profissão para ele, o caráter dele. Imagina o papel de José ali. São José é o patrono das pessoas que escutam a palavra de Deus. Porque vocês imaginam a casa lá de Nazaré, não sei quantos de vocês foram lá visitar, mas tinha a casa e colada a oficina. Jesus devia correr de um lado para o outro, de um lado para o outro, falando, São José falando com ele, escutando aquele menino falar o tempo inteiro. Imagina, ele cuidou daquele menino, preparou aquele menino para a missão que ele vinha. Guardou, escondeu Jesus, protegeu Jesus e Nossa Senhora como ninguém. Sejam leões da casa de vocês. Vigia o que os filhos de vocês fazem. Abra as portas dos quartos, não tem porta fechada não, abra. Vigia o que ele está vendo, abra as coisas deles. É vocês, são os guardiões dos filhos de vocês. Teve um domingo desse que um pai me ligou desesperado à tarde, chorando. Falei, o que aconteceu? A gente já pensa no acidente. Falou, doutora Filó, tem uma coisa para te contar que você não vai acreditar. Porque Deus não falta, né, com pai e mãe. A minha esposa falou com o meu menino assim, cadê aquela pomada que nós, 13 anos de idade, ou idade abençoada, cadê aquela pomada que você comprou para passar nas espinhas? Menino é assim, põe a mãe louca para comprar os remédios, depois usa uma vez, larga para lá, não sabe nem onde é que está. Então eu falei, mentira? Ou não? Aí o menino falou, não sei não. A mãe falou, deixa eu ver se está na sua mochila. Quando a mãe abriu a mochila, ela achou um fundo falso. Esse menino estava traficando cigarro eletrônico. Então, falei, mas o que aconteceu? Vocês não estavam rezando o terço todos os dias? Estavam, doutora, mas nós resolvemos trabalhar um pouco mais e não está dando tempo de rezar. Então, ele ficava na casa da avó e pedia à avó uma vez por semana, ô pai, será que hoje eu posso ir lá em casa só um minutinho, tal hora? Era a hora que o motoboy ia levar o tráfico. Eu falei, vocês abriram espaço para que o mal entrasse. Abriu o espaço. É isso que nós não podemos. Vocês são os guardiões da casa de vocês, assim como José foi guardião. Ele protegeu Maria, ele protegeu Jesus. Guardou Jesus, escondeu aquele menino até o momento que ele estivesse pronto para ser revelado ao mundo. Essa era a grande missão de São José, era protegê-los para depois ele sumir. Ele sumiu, assim. Mas ele não tinha nenhum interesse em ser absolutamente nada. Ele só queria cumprir o papel dele. Imagina, José ensinou Jesus uma profissão. Quando o filho de vocês adolescente falar, pai, você acha que eu faço tal profissão? Em geral a gente pergunta para o menino assim, está dando dinheiro? Estou falando mentira? Então não. Está dando dinheiro, meu filho? É essa a resposta de um pai? Não deveria ser, principalmente se somos cristãos. Falar, meu filho, Deus quando te criou, nosso pai, Ele colocou um desejo no seu coração. Cada vida tem um propósito. Nenhuma vida está aqui por acaso. Cada um tem um papel para desempenhar. Não tem um mais importante do que o outro. Cada um tem o seu papel. E isso diante de Deus tem toda a riqueza e a grandeza aos olhos do Senhor, mesmo que o mundo não tenha nada. Então, vamos ajoelhar, meu filho? Eu, você e sua mãe, que Deus nos entregou você para te criar para Ele. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que esse menino exerça? Porque a primeira vocação de todos nós é qual mesmo? Qual que é a primeira vocação que somos chamados? A ser filho de Deus. Coisa difícil é ser filho de Deus. Porque a gente tem que viver
com o DNA do nosso Pai, que é amor. Então, todas as nossas atitudes têm que ser amor. Se eu vivo para se agradar e servir ao meu Deus em tudo que eu faço, e ao meu irmão vou trabalhar a santidade, que ser santo é amar e servir ao Senhor nosso Deus. Viver o amor, é isso que Ele quer. Mas pela sua profissão, meu filho, você pode santificar pela sua profissão. Qual é o que Deus escolheu? Então Deus vai falar no seu coração e vai nos ajudar, a te ajudar a fazer aquilo que Ele sonhou para você um dia. Você vê como é que a gente está fazendo tudo errado, que a gente vai procurar o que está dando dinheiro. Não é essa, não deveria ser essa a nossa preocupação, porque Deus provê. Se Ele decidiu para alguém isso, Ele proverá. Ele proverá. Mas será? Vamos colocar diante do Senhor. Esse é o seu desejo para a vida desse menino, que antes de ser meu, é seu? Quando eu tive que tomar uma decisão muito séria na minha vida, que eu tinha uma proposta de voltar para a minha cidade como pediatra, e a cidade me esperava, a cidade do interior, Oliveira, e tinha uma proposta de ficar em Belo Horizonte, na coordenação. O povo de Oliveira está aí, muito bem. E eu tinha oportunidade de voltar, ficar em Belo Horizonte, no hospital, como preceptora de pediatria. Só que a proposta de Oliveira era milionária. E a proposta de Belo Horizonte era R$ 2,04 a consulta. Pelo SUS. Sempre fiquei com os meus meninos do SUS. Rezei um ano de missa diária, rosário, jejum a pão e água na sexta-feira. Falava, pai, reza, porque Jesus está falando nada. Ele falou, minha filha, eu estou rezando. Um ano de oração. A resposta de Jesus era nada. Fui para a reunião no hospital, porque chegou a hora de voltar. Fui para a reunião. Meu pai ficou do lado de fora, e eu fui para a reunião com os chefes do hospital. A proposta era milionária. Milionária. E aí, durante a reunião, meu coração fechou e falou, não. Aí eles falaram, e aí, o que você decide? Eu falei, eu não vou voltar. Não? Mas o que nós estamos te oferecendo é pouco? Eu falei, nada, é muito mais do que eu usei sonhar um dia. Mas você não vai voltar? Não, agora não. Vou ajudar a minha cidade do lado de cá. Aí, quando eu saí, eles falaram com meu pai, a sua filha não gosta de dinheiro. Eu falei, pai, fala com eles, quando eles falarem de novo com o Senhor, que acima do Senhor eu tenho outro pai. E a esse pai eu devo obediência. E ele falou, não, é não. E eu digo para vocês que a obediência abre portas. Obedeça a Deus, seu Senhor, e nenhuma porta te ficará fechada. Nunca me faltou nada, aliás, Ele sempre abundou. Mesmo quando os fiscais achavam que eu não conseguia atender 800 meninos por mês, e atendia mesmo, de verdade. Então eles gozavam minhas contas, porque falavam, se a menina não atendeu esse tanto, a R$2 era fortuna que eu ia ganhar, não era? Fala a verdade. E eles gozavam, e eu aprendi o que é misericórdia. Deus nunca faltou. Então, José sempre teve essa obediência, essa consciência daquilo que ele era, o papel que Deus queria dele, que ele protegesse Jesus, Nossa Senhora. Ensinasse aquele menino o caráter, ensinasse a seguir todas as leis judaicas, e ele fez tudo. E São José rezava. O judeu, o pai é que chama a oração. Vocês têm que chamar os filhos de vocês, a família, a oração, rezar antes de comer, rezar antes de dormir, de joelho. Tem que ter imagens da sua casa que saibam, quando entrar, a quem sua vida pertence. E não deixe qualquer coisa adentrar a sua casa. Vigie aqueles que Deus te entregou. Não entregue para o mundo igual nós estamos perdendo os meninos. E eu faço uma lista para os adolescentes, eles querem me matar. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí eu falo com eles, eles querem me matar na consulta. Eles falam, falei, o que está escrito embaixo? Não sei, tem uma frase escrita. O que está escrito? Falei, sabe o que está escrito? Porque eu te amo, eu não vou te perder. Eu mato o mundo, mas eu te salvo. Está escutando? É assim que funciona. Pai é assim, é doido. Tem que ser louco pelo filho, pela casa, pela esposa, lutar até o sangue que precisar, mas salvar e guardar. Essa missão de vocês, ninguém pode tirar. A outra virtude de São José que a gente precisa entender é o silêncio.
São José não tem uma palavra que na Bíblia fala, essa palavra foi dita por São José. Nossa Senhora tem 7 palavras escritas na Bíblia. São José não tem nenhuma palavra. Olha o que Nossa Senhora falou sobre isso para Santa Brígida da Suécia. Eu fiz questão de trazer para não perder nenhuma linha do que Nossa Senhora falou. E ela disse assim: São José era tão discreto e cuidadoso ao falar, que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Só aí a gente já desfalece. Nunca saiu da boca de São José uma palavra que não fosse boa e santa. Como é que eu estou conversando dentro da minha casa? Quantos palavrões eu estou dizendo dentro da minha casa? Quantas vezes eu estou amaldiçoando alguma coisa? Presta atenção nisso. Quem reclama, clama 2 vezes e atrai o pior para dentro. Aprenda a fazer o inverso, agradecer na tragédia. Queimou a comida, obrigado, Senhor. Caiu a tampa, obrigado, Senhor. Aprenda a gratidão. Aprenda o inverso. Estamos passando por uma situação adversa, obrigado, meu Deus. Me ajude a entender e ver a sua misericórdia, a sua providência nesse momento tão difícil que eu perdi o emprego. Chama São José. Eu falo, perdeu o emprego, vou chamar São José, porque ele sabe o que é ter que sustentar uma família, e era uma família real, misericórdia. Podia faltar nada, tinha que ser tudo melhor, e eu estou desempregado, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda, São José, a viver essa dificuldade, sem xingar mulher, filho. Como é que eu vou poder fazer isso? Imagina, Nossa Senhora fala, nunca saiu da boca dele uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais ele tomou parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Então, vou dar uma outra sugestão para vocês. Quando vocês estiverem numa roda e alguém quiser falar mal de alguém, sai de perto. Ou mude de assunto. Mas se você não conseguir mudar o assunto, sai de perto. Não some pecado. Não acrescente. E se isso for relacionado a algum sacerdote, eu suplico a vocês, não falem. Se vocês tiverem a oportunidade de ler um livro que se chama O Diálogo, de Santa Catarina de Siena, segunda doutora da igreja, tem um capítulo especial só sobre os sacerdotes. E Deus Pai fala, não fale mal dos meus ungidos. E está escrito no Salmo 105, não toqueis nos meus ungidos. Você pode ver a maior tragédia que um sacerdote esteja cometendo. Não viu? Reze por ele. Deus Pai fala, a comunidade que o sacerdote cai, vocês serão culpados porque não rezaram por ele. Deus Pai que falou isso, foi ou não? E não fale do sacerdote, porque você falar de sacerdote, você está ofendendo a mim. Ofendeu a mim, eu sou uma rocha. Volta. Simples assim. Esse livro é igual uma faca. Deus Pai não tem minhas palavras. Ele é doce para explicar as coisas, mas ele é absolutamente direto. Se vocês falaram mal de algum sacerdote, procure confissão. E não vão comungar enquanto não pedir perdão. Estou falando sério, muito sério. Aí ele falava que ele era sempre paciente, igualzinho a gente. Chega em casa irritado. Eu tinha um pai que eu tive um problema com o adolescente. O pai chegava em casa e falava assim, ai que dor de cabeça, não quero conversar, estou sofrendo, vou morrer agora, vou ser despedido agora. Os meninos todos esperando o abraço do pai. Ele chegava no consultório, tia Filó, mas meu pai nem abraça, ele só chega falando que está cansado, estou cansado, não conversa comigo, minha cabeça está doendo. O que o seu menino tem com o seu estresse do trabalho? Nada. Está vendo como é que a gente tem que se policiar? Como é que a gente tem que pedir a José que nos ajude? São José, não saiu nenhuma palavra da sua boca que não fosse boa, que não fosse santa. O Senhor era paciente. Tenha paciência com as mulheres quando demoram para arrumar, né, gente? Porque elas estão arrumando para ficar linda para vocês, né? Tenha paciência com elas. Quando arrumar mala para sair de viagem, arruma 10 malas. Mas é só o fim de semana, mas pode fazer sol, frio, chuva. Esse não combina com isso, entendeu? Mulherzinha. Tem que ter paciência com elas. Porque não é fácil a vida de mulher, fala a verdade. Tem que estar sempre linda, arrumada, misericórdia, não faz milagre. Então, ele era sempre paciente, diligente a suportar as fadigas.
vivia a pobreza ao extremo, suportava as injúrias com mansidão imensa. Eu fico imaginando quando é que a gente vai suportar a injúria com mansidão imensa. Vivia a pobreza ao extremo. Isso é Nossa Senhora falando dele, porque isso não está escrito na palavra de Deus. Era forte e constante. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com São José. A fé dele era uma fé constante. São José não tinha fé se a coisa era boa, se a coisa era ruim, não. Era constante. Ele acreditava, ponto. Vai ali, José, sim. Volta, José. Pode sair do Egito agora, que já morreu lá. Pode ir. Hein? Vou largar os negócios no meio do caminho. Pode ir embora agora. Junta as coisinhas, vamos embora. Volta lá para Nazaré, para lá que você tem que ir, José. Ele era conduzido. Ele obedecia, porque a palavra obedecer tem a ver com, escutar tem a ver com obedecer. Se vocês lembrarem do momento da transfiguração, quando Jesus está lá com Pedro, Tiago e João, aparece a nuvem e fala assim: este é o meu filho amado, escutai-o. Nesse momento Jesus está falando nada, ok? Então, o momento é escutar, que significa obedeça. E São José tinha obediência e tinha prontidão. Agora, você chama o seu filho e fala: fulano, vem cá, e fala: peraí, você quer me matar? Peraí, não estou te chamando agora. Então, a prontidão de José em obedecer a Deus, porque ele tinha uma confiança cega e incondicional. Nós precisamos de aprender essas coisas de José, porque na verdade, por que a gente não vive isso? Porque a gente não confia em uma coisa. No que a gente não confia? Vou explicar. Então, era forte, constante contra os inimigos. Eu fico imaginando, gente, quantos perigos aquela família sagrada passou. E São José teve que estar ali atento para defender de tudo. E ele era testemunha fiel das maravilhas do céu. Presta atenção. Por que a gente não faz isso igual eu falei com vocês? Por que a gente tem tanta desconfiança de Deus? Que a gente não acredita que a gente de verdade é um filho amado dele. De verdade. Às vezes a gente fica na dúvida: mas será que Deus me ama assim mesmo? E ama. Cada um de nós é como se fosse o filho único que ele tem aqui. Os olhos dele estão voltados só sobre você nesse momento. Somente ele sabe quantos fios de cabelo branco é preto. Ele sabe, só ele sabe. Só ele sabe o que está no seu coração agora. Só ele sabe as suas angústias, os seus medos, as suas incertezas. Só ele sabe. Você foi moldado por ele, feito por ele, amado. Ele te soprou e falou: quer viver comigo? Eternamente. Eu quero você comigo eternamente no paraíso. Tem um caminho, Deus nos espera. Quando eu fico pensando que Ele me espera, isso é escandaloso. Saber que meu Pai me espera, que na hora da minha morte eu vou voltar para casa. Isso é escandaloso. Que a dor e o sofrimento que eu posso estar passando agora não pode determinar a minha vida, porque eu sou filha dEle. Você é filho dEle. O amor dEle por você é eterno, é incondicional. Não depende do que você fez ou vai fazer. Ele te ama na sua miséria. Ele te ama apesar do seu pecado. Ele concorda com o seu pecado? Não, mas Ele te ama como pecador. Mas Ele quer te libertar do pecado. Ele quer fazer com que você possa copiar São José, para que São José possa ser um modelo para vocês. Gostaria de ter estimulado vocês a ver São José, a estudar e falar: eu quero imitá-lo. Eu quero ser um homem justo como José. Eu quero ser um homem do silêncio como São José. Eu quero poder ter essa confiança incondicional que ele teve, que não teve medo de cumprir tudo. Ele sabia que Deus iria fazer. Ele sabia que a providência de Deus não ia faltar. Então, que vocês possam ter isso no coração de vocês, essa força de José, porque a força dele estava baseada na fé, e a gente tem que ter um lugar firme aonde a gente segura. Eu tenho que construir minha casa sobre a rocha, porque vai vir vento, tempestade, vai vir o que vier, mas eu não caio, porque quem me sustenta é Deus. Rezar nos blinda contra a dor e o sofrimento? Claro que não, mas nos dá a certeza que eu não caminho sozinho. Essa é a certeza que nos dá, que a gente não caminha sozinho. Na hora mais difícil da nossa vida, nós vamos estar amparados pela presença de Deus. É isso que a gente espera, é esse colo que a gente espera.
A gente espera esse colo de pai. Que no momento de dor, de alegria ou de tristeza, no momento que você precisar de um aconchego, tem um pai para dar um colo. E ensina seu filho essas relações de respeito. Mas cuide daqueles que hoje são idosos, porque um dia ele vai cuidar de você do mesmo jeito que você está cuidando dos seus pais hoje. Eu pedi a Jesus uma graça que Ele me desse, e Ele me deu. Eu falei, Jesus, me dá a graça do meu pai morrer comigo quando ele tiver para morrer. Porque eu quero fazer pelo meu pai o que eu faço com as crianças no hospital. Eu canto para elas, criança volta para casa, que anjo, volta tu cantando. Quero rezar com meu pai. Não quero que ele morra desamparado, espiritualmente falando. Deus me deu a graça, eu fui para Oliveira, e em 36 horas meu pai morreu. E eu levei ele para o CTI, e é tão bonitinho Deus, né? Deus é tão excepcional, tão cuidadoso. Meu pai piorou muito, ele teve uma pneumonia aspirativa, porque, eu vou pedir a vocês uma coisa, homem, quando vai ficando velho, fica chato, fica difícil, dificulta para as mulheres com a dúvida, vão ao médico, não quero, não tenho nada, ou luta quer levar o marido no médico, fala a verdade, luta, não dificultem para as mulheres. Meu pai caiu, teve um tombo, fez a primeira tomografia, normal, tinha que repetir em 30 dias, deixou repetir? Não, eu fui a Oliveira, coloquei ele no carro, cheguei no hospital e não saí do carro. Olha que luta, gente, luta. E ele estava com hematoma cerebral, que foi comprimindo e complicando do ponto de vista neurológico, mas ele não aceitou facilitar a vida. E com isso ele engasgou, e aí eu acredito que ele fez a pneumonia, porque ele continuava andando, meio tonto às vezes. E eu fui para Oliveira, pressenti que ele pudesse morrer, e aí ele piorou na hora que eu cheguei em casa, né? E aí nós levamos ele para o hospital. A pneumonia dele era um horror, o pulmão, teve que ser entubado. E de noite, eu cheguei no hospital com a minha irmã, que está aqui, a Jaque falou, Filó, o pai melhorou, né? Eu falei, melhorou para morrer. Até para morrer, você precisa de melhorar, você precisa da força de Deus. E o padre já tinha ido lá, tinha feito a unção nele. E aí, ele fez o ciência renal, consegui a vaga para ele em Belo Horizonte. E Oliveira estava um céu azul, um calor absurdo. Liguei para as empresas de transporte de UTI, aéreo, eles falaram, doutora, não tem teto, só chove, a chuva é torrencial. Rezei e falei com Jesus, o senhor é um espetáculo, né? O senhor não quer que eu leve, porque depois vai ficar difícil para voltar, né? Porque ele vai morrer, não é assim? Então eu te agradeço pelo cuidado até o fim. Então, muito obrigado, é aqui mesmo. E aí, eu vi que eu não podia levá-lo, conversei com os médicos, falei, ele está tomando adrenalina, dobutamina, quando o coração dele começar a diminuir, não reanimem ele, por favor. Eu não quero a vida a qualquer preço. Eu quero que de verdade, a vida que eu creio, a vida em abundância. E aí, mas vocês me chamam, eu não vou fazer nenhum escândalo. Eu só quero estar com ele. E aí, quando eles me chamaram, era quase 3 horas da manhã, meus irmãos me levaram no hospital, eu falei, eu fico. E aí, quando eu passei, imagina, estudar do interior, não tem ninguém dentro do hospital, né? Quando eu passei perto da capela, eu falei com Jesus, parei diante do Santíssimo, falei, hoje é um dia difícil, né? Bem difícil, Jesus. Nunca imaginei que eu ia ter que fazer isso que eu vou fazer agora. Vou te entregar o meu pai, que é seu filho antes de ser meu pai. Mas eu queria pedir a sua companhia, vão comigo? Que se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo desse momento. E eu cheguei lá, ele estava acordado, assim, em agonia, entubado, a pressão dele era 1, comecei a desligar os remédios, o médico falou, gente, não desliga. Falei, mas ele é meu pai, eu sou médico, a pressão de 1, nós estamos fazendo distanásia, não resolve mais nada, não vamos prolongar. Eu vou rezar. Rezei durante 3 horas. Grande mulher da vida do meu pai era Nossa Senhora. Então, rezava 1/3 mariano e 1/3 da misericórdia, porque Jesus prometeu que vai ficar entre o Pai e nós, não como justo juiz, mas como Salvador misericordioso. Então, eu fiquei rezando com ele, e meu pai fez 3 movimentos que os teólogos descrevem, e eu tive a oportunidade de acompanhar nesses anos todos de CTI, que é o nascimento da alma. A gente faz contração como uma mulher no trabalho de parto. Meu pai fez as 3 contrações. A primeira, quando eu olhei para ele, que ele fez a contração, eu falei, pai, está escrito na primeira carta de João, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Não tenha medo, só vai encontrar com o seu pai, não é o padrasto. Quando vez ele fez a segunda contração, que ele me olhou muito, eu falei, pai, o senhor está preocupado com a mãe? Preocupa não, nós vamos cuidar. E eu te agradeço por tudo, o senhor cumpriu a missão. Deixou herança? Claro que não, nós somos pobres.
Mas o Senhor deixou uma herança para os seus filhos e para os seus netos, a fé. Porque a fé vai fazer com que a gente possa vencer o mundo. Era a fé de São José que fez com que ele conseguiu criar Jesus e Maria, cuidar dos dois. E a última palavra, a última vez que ele contraiu, e ele foi a contração mais longa, que ele ficou me olhando muito, eu falei com ele: pai, nós não fomos feitos para a dor, nós somos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não pode ser morte, é ressurreição. Eu vou te encontrar, é só uma questão de tempo. Vá em paz, porque a sua missão foi cumprida. Descansa, pode ir, nós vamos dar conta. É difícil? Sim, mas daremos conta. Então, nós precisamos de pedir a Deus essa fé que nos sustente. Quando a situação ficou difícil, o que sustentou José? A fé. Quando ele teve que passar por tudo, foi isso, em silêncio. Mas ele ficava em silêncio porque ele precisava ouvir. Nós estamos num mundo de muito barulho. Guarde a sua casa dos barulhos. Barulho demais, confusão demais. Convide seus filhos, a esposa, aprenda a silenciar para ouvir aquilo que Deus quer. O que Deus quer de você? Se a gente não silencia, a gente não escuta. E quem não escuta não obedece, ok? Eu preciso ouvir para obedecer. Mas para poder obedecer e ouvir, eu preciso do silêncio. Então eu espero que de verdade eu tenho mostrado para vocês, assim, né, de relance, e despertado em vocês o desejo de conhecer São José. Esse homem apaixonante, São José, ele é o nosso pai espiritual, ele é o terror dos demônios, ele é o protetor das famílias, é ele que dá filho para algum pai que estiver querendo ter filho. E São José é um escândalo para dar menino. São José protege as famílias, ajuda o desemprego. São José é o santo que quando ele passa, todos os outros reverenciam. Imagina, ele foi o pai nutrício de Jesus. Precisa de alguma graça? Chame São José. Quarta-feira a gente rezar o terço de São José. E fala: valei-me, São José. Valei-me, o senhor também teve uma família para criar, com pouco dinheiro. O senhor também teve uma missão tão nobre, tão grande, que nenhum outro teve igual o do senhor. Me ajuda na minha família pequena ou grande, nas minhas dificuldades com meus filhos, com a minha esposa, com a minha casa, com o meu trabalho. Me ajuda a ter sua fé, me ajuda a ter o seu silêncio, me ajuda a ter um tempo de oração. E me ajuda, São José, a amar a Deus como o Senhor amou, acima de tudo. Me ajuda a ter uma obediência cega e uma confiança incondicional a Ele. Que São José, nessa tarde, peça ao Senhor, interceda ao seu Filho Jesus, que Ele não negará nenhum pedido que São José fizer a Ele. Que dê a vocês, pais, todos esses homens aqui, a graça que vocês mais precisam do ponto de vista espiritual. Que São José possa recobrir vocês com a doçura, com a humildade, com a simplicidade, com o silêncio, e que Ele consiga para vocês aquilo que seu coração pedir a Ele agora, falando: São José, valei-me. Ele não desprezará um pedido, ele sabe das lutas aqui. Ele foi um homem como você, um homem comum, que lutou também como você luta, para sustentar e cuidar da sua família. Que São José seja sempre o seu amigo e o seu intercessor, e que ele, junto de Jesus agora, possa interceder pessoalmente por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.